Hoje estamos aqui para mais um encontro do nosso curso técnico. Hoje vamos falar do papel da escola, certo? Você já conversou com a gente sobre vários momentos da sua função dentro de uma secretaria escolar. Hoje vamos falar do papel da escola, ok? Qual seria o papel da escola em uma sociedade? Vamos refletir? Você recebeu uma imagem. Essa imagem te traz o quê? Eu tenho aí alguns elementos. Que elementos são esses? Fazem parte de qual grupo? Que construção esse grupo pretende alcançar? Quais são os objetivos que este grupo quer alcançar? De que maneira eles escolheram elaborar essa construção? Essa reflexão a gente apresenta para você e ela tem diversas interpretações. Nós vamos buscar dentro da nossa área o que nós queremos. Qual o nosso objetivo? Então, o objetivo local, ele é além da nossa localidade, ele está dentro de um globo, ele faz parte de uma construção social, mas o que é que eu quero com a minha formação? O que isso vai atingir? Nós conversávamos no encontro passado sobre a ação da ciência, a importância da ciência dentro da sociedade, quanto a escola contribui para a evolução da ciência. Mas você já parou para pensar que essa evolução, que essa construção tem a sua parte? Você faz parte desta construção? Pensou bem? Refletiu? Observa com atenção, grava isso na memória e traz para você essa responsabilidade. Até que ponto esta construção também é sua? Você já parou para pensar nisso? Eu trago para vocês um conjunto de palavras. Se a gente pudesse em algum momento fazer com muitas pessoas o que é a educação para você, o que ela favorece, ela te apresenta inúmeras possibilidades. Nós já falamos de conquistas, nós falamos de estudos, e aí eu tenho uma grande palavra no centro, que é conhecimentos. Lembra que a gente falou que a escola é aquela que nos traz a oportunidade de sistematizar um conhecimento? Além do conhecimento que a escola vai nos fornecer, ela traz para a gente aprendizados que podem tornar algo interessante ou não. São novas oportunidades para cada um de nós, certo? Com esse conhecimento que a escola nos favorece, ela traz trocas de possibilidades, experiências, formações. Você tem mudanças de vidas através da educação. Mas se coloque nessa mudança. Como é que está a sua mudança? Se hoje você está aqui conosco, fazendo um curso técnico, buscando um novo aprendizado, você está ali, se colocando na condição de aprendiz. Mas você também é ensinante. Volta lá o teu pensamento para aquela árvore, para aquele globo que está na base de uma árvore. Lembram disso? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção para a ação que vocês estão realizando hoje, para o compromisso que vocês terão no futuro. Toda essa ação, todo esse compromisso, ele exige de você uma coisa chamada envolvimento. Será que eu estou realmente envolvido nesta ação? O que eu quero para isso? O que vai favorecer? Em que lugar eu estou? Eu estou na cidade, eu estou numa área ribeirinha, eu estou em uma ilha, eu estou em um estado. Falei com vocês sobre acessos, quais são os acessos que eu tenho, a forma de aprender. Hoje eu aprendo utilizando o celular, mas quais áreas do meu celular eu sei utilizar? Eu sei usar os aplicativos que o celular permite, eu tenho acesso à internet. O que é que eu posso aprender com esta ferramenta? Quais são os aplicativos? Quais são as possibilidades de aprendizado que essa ferramenta celular me favorece? Na minha casa eu tenho um computador, eu não tenho, eu tenho energia elétrica, eu tenho escolas próximas. Como é que eu estou gerenciando esse aprendizado? Eu sou solteiro, estou casado, tenho filhos. Como é que eu posso estudar no meu horário, no meu tempo livre? Quais são as prioridades que eu coloquei na minha vida? Então, todas essas palavras,
eu trago aqui para vocês essa reflexão, pensando no que a gente está chamando de papel, né, da escola. O que a escola vem me favorecer? E aí eu trouxe uma charge, né, de um artista brasileiro que fala sobre a evasão escolar. E aí a professora vira-se para o aluno e pergunta: alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Aí o aluno levanta a mão e diz assim: sim, professora, o que é um trabalho em grupo? Então, o que a gente pensa sobre isso? E ele está sozinho ali. Ele tem um grupo. Quando a gente fala de estudo à distância, quando você fala de um estudo EAD, um estudo online, eu vivo essa realidade aí. Eu faço trabalhos em grupo com pessoas que não estão ao meu lado. Mas aí, a primeira reflexão desta arte não foi sobre o ensino à distância, foi sobre a evasão escolar. Mas eu achei interessante trazer para a gente, porque muitos alunos que realizam o ensino à distância, às vezes desistem de estudar, param de estudar, porque se sentem sozinhos, não tem com quem trocar. Ah, isso está muito chato, está demorado, eu não consigo aprender, eu não tenho interação. Mas será que eu não tenho? Se eu voltar lá para a minha primeira reflexão, eu tenho, mas eu preciso de um esforço diferente daquele que eu tinha na escola quando o trabalho era em grupo. E aí, naquele momento lá do ensino presencial, eu tenho uma evasão escolar por diferentes motivos. O trabalho, a falta de alimentação, a distância da escola, os recursos precários da minha família que não permitem que eu chegue até a escola. Mas aqui no ensino online, eu tenho, em alguns momentos, principalmente dos cursos com adultos, a evasão, a desistência, o desestímulo. Mas aí eu tenho que voltar lá para minhas palavras que me levam ao conhecimento. Eu preciso estabelecer as minhas prioridades. Um curso online, ele me favorece muitas coisas. Eu estou na minha casa, eu estudo em momentos diferenciados de acordo com o meu trabalho. Mas eu estudo muitas vezes sozinho. E eu preciso ter disciplina. Se eu não tenho disciplina, eu não vou alcançar os meus objetivos. Não é tarefa fácil, porque a gente sente sono, a gente tem distrações, a televisão te tira a atenção, o próprio celular, que é o teu meio de aprendizagem, ele te dá outras coisas que vão te chamar a atenção, redes sociais que vão tirar o teu momento de estudo. Não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, a gente não teria uma coisa chamada esforço. Numa outra oportunidade, a gente vai conversar sobre a expressão trabalho. O que é trabalho para você? Mas eu gostaria que você juntasse ao seu conjunto de reflexões desse dia, mais esta: como é que está o meu trabalho em grupo? A gente organiza uma formação e as pessoas se conectam. Como é que está a minha conexão com as pessoas que junto comigo estão realizando esta formação? Depende de mim, depende de você a interação para que você tenha possibilidade de ampliar o seu conhecimento. Guarda mais essa contigo que depois a gente troca. Lembrando que deixem as perguntas, tragam as sugestões, dúvidas, contribuições, para que a gente possa fazer essa troca. Você tem um canal de comunicação com a Paideia e você pode trazer as suas dúvidas, as suas colocações a respeito de como está a nossa formação. O que você não entendeu, o que você também já tem enquanto experiência, porque muitos de nós estamos fazendo um curso para ampliar os nossos conhecimentos dentro da área que nós já estamos atuando. Porque nem sempre a gente estuda para poder atuar numa formação. Mas vamos continuar. Bem, quando você está dentro de uma instituição de ensino, você tem uma coisa chamada projeto político-pedagógico. E o que é o projeto político-pedagógico?
na educação da sociedade, o papel fundamental da escola é planejar junto com a sua comunidade o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Neste documento deverá estar escrito que a própria escola quer desenvolver com seus alunos. Isto é, o exemplo do cidadão que ele quer formar para interagir com a sociedade. E também deverá ter neste documento os objetivos a serem alcançados no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e a sua filosofia. Olha o que eu trouxe para você. A primeira reflexão que nós colocamos aqui hoje foi de a construção, que você viu pela imagem, da construção de um país. Da base dessa construção, dos elementos que estavam fazendo parte desta construção. Depois nós trouxemos para você um conjunto de palavras que faz com que essas palavras estejam dentro da escola. E nós também trouxemos para você as possibilidades que você encontra de aprender. E agora a gente vai conversar sobre o PPP, o famoso PPP. Eu digo famoso porque nem todo mundo conhece e nem todo mundo consegue construir junto com a sua comunidade escolar este documento. Bem, o que significam esses 3 P's? Primeiro é o projeto, que nada mais é que o planejamento da minha instituição de ensino. E ele é político. Por que político? Político não quer dizer política, a ação daquele governante, daquele dirigente político. Quer dizer social, real, e ele tem um contexto. E pedagógico está relacionado à aprendizagem. Estas 3 áreas, elas juntas constroem o PPP. E ele tem princípios, ele tem autonomia e tem características. Você, enquanto secretário escolar, enquanto educador, gestor escolar, você tem que pensar nos princípios do PPP, que são a igualdade, a liberdade, a qualidade, a gestão democrática, a valorização do magistério. Quando eu falo igualdade, dentro da construção do PPP, todos têm o mesmo peso. Este peso, ele precisa ser respeitado. Então, o secretário escolar ele vai precisar colocar as suas observações quanto ao seu trabalho, a sua ação, qual a sua responsabilidade, o seu compromisso. Assim como o professor, o porteiro da instituição, qual a ação dele, quais os objetivos que ele está, o servente, aquele que é responsável pela merenda, aquele que vai ser responsável pela compra ou recebimento desse material e desse insumo. A qualidade. Eu preciso pensar na qualidade do trabalho interno, do trabalho docente, do trabalho daquela instituição para a comunidade. Gestão democrática é tudo isso, é você dar voz e voto para aqueles que estão dentro deste processo. Eu não posso pensar em projeto político-pedagógico dentro de um grupo fechado, só com professores e gestores, por exemplo, professores e coordenadores. Não, toda a comunidade escolar precisa ser partícipe deste documento. Todos precisam participar, todos precisam interagir, trocar. Por isso que esse documento nem sempre é visto, porque esta ação democrática, ela não ocorre com regularidade em algumas instituições. Ela precisa ocorrer em todas, mas vai depender de quem as dirige. Isso é uma reflexão que a gente precisa dar atento. Enquanto secretário, enquanto pessoa responsável pela documentação da escola, eu preciso estar atento a isso. Onde está o PPP? Está guardado na gaveta? Não. Vamos ler esse documento. Ele precisa estar atualizado a cada ano, a cada 2 anos, dependendo da dos seus objetivos, ok? Não esqueça disso. Segundo é a valorização do magistério. Já ia esquecendo essa parte. A valorização do magistério, a valorização do meu corpo docente, ele perpassa pela formação e a constante formação. Eu preciso ter uma formação docente contínua.
E o secretário escolar também faz parte desse processo, além de todas as outras funções. Nós conversávamos sobre isso no encontro passado. Então, isto tem que estar dentro do PPP. Esta valorização, não só da questão do aprendizado, mas também da remuneração, precisa estar implícita lá dentro do PPP, ok? Dentro da área pública, tem outra conotação. Na área privada vai ter uma observação, na área pública vai ter outra. Mas a gente sempre tem que ficar atento nestas duas áreas para que a gente não perca isso de vista dentro do projeto, ok? O segundo aspecto do projeto é a autonomia, que tem autonomia pedagógica. A instituição ela vai ter autonomia para a escolha do método, como é que você vai fazer o desenvolvimento, a aprendizagem dos seus alunos, qual tipo de formação vai ser prioridade para a sua equipe, assim como para o secretário escolar, qual é a ação dele dentro da escola. Então, é a autonomia desta área pedagógica. Autonomia administrativa. Como é que vai ser gerenciada a organização administrativa daquela escola, daquela instituição de ensino. A gestão financeira e a gestão jurídica. Então, são áreas que precisam ter autonomia e estar entrelaçadas entre si para que a escola possa trabalhar. É uma engrenagem, né? Tudo tem que estar muito bem alinhado para que possa funcionar. Na gestão pública, e todas essas informações precisam ser claras e estar ali abertas para que todos tenham acesso, ok? E por último, algumas características do nosso PPP, que ele é público, como eu conversei anteriormente com vocês, ele não pode estar engavetado, ele é coletivo, ele tem que ser construído com a comunidade, lembrando que tem que ter a participação também de representantes dos alunos, né, de seus pais, no caso de crianças menores, participativo, todos precisam opinar, vivenciado, dinâmico e inacabado. O que isso quer dizer? Um PPP ele não está pronto, ele precisa ser revisado, alterado, modificado de acordo com as necessidades e realidades daquela comunidade. Então o PPP ele nunca está pronto como um todo, ele sempre tem um detalhe, uma construção em aberto. Porque se eu tenho um projeto, por exemplo, na escola, que foi previsto para esse ano, da elaboração de uma horta coletiva, ok? Isso está lá no nosso PPP. Só que esse ano choveu muito e nós não conseguimos fazer no período certo a semeadura, o cuidado e não conseguimos ver as plantas crescerem. Lá no PPP está dizendo que vai ser construída uma horta, mas só que nós não conseguimos. E aí? Eu posso dizer que as crianças, que os alunos colheram? Não. Então esse aspecto tem que ser alterado no projeto, porque não foi possível naquele período. Isso é só um exemplo porque ele não está acabado. Então tem sempre que ser relido, renovado, para que ele consiga ser dinâmico e aí a gente vai construindo. São situações vividas que vão alterar esse documento, ok? Vamos lá, estamos ainda falando do que é o papel da escola dentro desse processo. Ainda, e olha aí o que eu trouxe para você refletir, guardem todas essas imagens na lembrança. Ainda há muito para ser feito em prol da escola, mas para que isso ocorra é necessário que busquemos valorizá-la intensamente e no futuro poderemos encontrar com esforços, pelo menos, o caminho a ser percorrido para que ela se torne ideal. Todos nós sabemos das dificuldades da escola de diferentes áreas. Há até pouco tempo tive a experiência de conhecer 2 escolas ribeirinhas que têm inúmeras dificuldades e que a gente vê o esforço daqueles que estão dentro das escolas para que aquelas crianças tenham o mínimo ou o máximo possível de aprendizado. Nós sabemos que existem escolas com recursos, possibilidade de acesso, e há outras que não.
Já pararam para pensar? Então, como é que fica aquela construção que eu trouxe para vocês lá do início? Será que as escolas, que todas as escolas têm um secretário? Será que todas as escolas têm recursos? Tem merenda escolar? Tem acesso? Os alunos têm transporte escolar diário? Então, são situações que nós, hoje, dentro da escola, somos responsáveis a melhorar para o futuro. Muito já foi feito. A gente sabe que muito ainda precisa ser feito para que as nossas escolas sejam realmente de qualidade. E se hoje estamos estudando, é porque muito ainda temos que fazer, ok? E aí eu trouxe um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer do papel da escola, que tem lá no seu material de estudo um trecho para sua observação que diz respeito à cultura. Como é que é o meu olhar para a cultura da minha escola? Quando eu falo de cultura, eu estou falando de como as coisas são construídas. Você, quando lê cultura, você pode pensar no folclore, no como as tradições de um povo, né? Nos hábitos religiosos. Você pensa na dança, na música. Mas eu trouxe para você, aos nossos últimos encontros, não lembro se foi no primeiro, no hábito até que você tem de arrumar a sua cama, de organizar a sua casa. Aí eu estou falando da sua cultura e eu falo agora da cultura da escola. Se eu tenho valores, eu tenho cultura, são atos construídos por um grupo. E aí eu trouxe uma imagem para você de hábitos religiosos, não é? E esse hábito de relações. Quando eu construo o hábito de relações, eu tenho uma cultura a preservar e eu tenho uma cultura construída. Então, os nossos povos originários trouxeram aí diferentes hábitos que hoje nós colocamos na nossa cultura como normal, como tradicional. O hábito de usar um enfeite, uma pintura, uma tatuagem, a nossa religião, as nossas relações sociais, elas são carregadas de cultura. E nós não paramos para pensar o que estamos fazendo em determinado momento. Por que estamos fazendo? Então, dentro da instituição de ensino, você precisa ter este olhar amplo para as diferentes culturas. E nós precisamos estar sempre refletindo sobre elas. O que eu quero levar para a escola? O que eu quero passar dentro da minha escola? E como eu tenho que respeitar a cultura desse lugar dentro da escola? Nesta minha viagem, eu vi um trabalho artesanal feito por um professor que estava lá. Ele utilizou a vegetação local e fez uma que ficou na sala de aula, fez a escultura com seus alunos e ficou lá. Ali ele estava valorizando o local, valorizando o recurso que ele tinha naquele momento, o trabalho das crianças estavam expostos pela escola, de uma forma a valorizar aquilo que tinha sido feito. Por mais simples que fosse, estava ali valorizando o trabalho deles. E isso é importante você, enquanto secretário, também observar como é que está o trabalho da sua escola, qual é a qualidade ou quais são as necessidades que você precisa apresentar ou revelar e até valorizar enquanto comunidade para que eles percebam que aquilo é dele, que eles têm valor, que tudo que eles estão fazendo ali é válido. Vamos ver o próximo. No seu material de estudo, nós temos uma citação do Edgar Morin que fala das transformações sociais. Eu vou ler para você e você depois reflete sobre o que está dito ali, certo? Ele diz sobre o que nós devemos reforçar dentro da educação enquanto cultura, né? A educação deve reforçar o respeito pelas culturas e compreender que elas são imperfeitas em si mesmas, à margem do ser humano. Todas as culturas, como a nossa,
constituem uma mistura de superstições, ficções, fixações, saberes acumulados e não criticados, erros grosseiros, verdades profundas, mas essa mescla não é discernível em primeira aproximação e é preciso estar atento para não classificar como superstições saberes milenares, como por exemplo os modos de preparação do milho no México, que por muito tempo os antropólogos atribuíram a crenças mágicas, até que se descobriu que permitiam que o organismo assimilasse a lisina, substância nutritiva que por muito tempo foi o seu único alimento. Assim, o que parecia irracional respondia a uma racionalidade vital. Então esse é um exemplo que o Edgar Morin traz sobre o consumo do milho pelos povos mexicanos. E vocês já pensaram no consumo da mandioca para os povos da Amazônia? O que nós consumimos e a maneira como consumimos esse alimento na tradicional maniçoba, por exemplo. Como foi que descobriram que aquele alimento precisava ser cozido por tantos dias para que não fizesse mal às pessoas que consumissem? Então, hoje, a gente entende e sabe, mas são saberes milenares que estão impregnados na nossa cultura e que nós precisamos respeitar. Então, ele traz o exemplo da alimentação, como respeito à cultura. Então, nós consumimos a mandioca no norte do Brasil de diferentes formas que muitos no restante do país não conhecem. Então, nós consumimos a folha através da maniçoba, nós temos a farinha, o tucupi, temos diferentes alimentos feitos com essas substâncias que não são conhecidas por outras pessoas do país e que se admiram da maneira como consumimos. Assim como nós também não conhecemos muitos dos hábitos alimentares das pessoas lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso tudo é a nossa cultura. Então, o hábito do ribeirinho, do avoado, de comer a farinha, do chibé, não é comum para outras pessoas do Sul e Sudeste. E nós, na nossa escola, precisamos descobrir qual a cultura alimentar dos nossos alunos. Olha, a secretaria, mais uma vez, atenta no momento de fazer a seleção para a merenda. Eu vou trazer o que é da cultura alimentar daquele grupo. Eu não posso colocar algo que não seja aceitável, não é? Então, no norte do Brasil se come sempre com a presença da farinha de mandioca. Se eu não trago a farinha de mandioca para a minha merenda escolar, eu estou desrespeitando a cultura da maioria daquelas crianças que estão ali. Então, de alguma forma, eu tenho que introduzir. Assim como as escolas municipais de Belém têm o açaí na merenda escolar. Nas escolas municipais do Rio de Janeiro não tem açaí na merenda dos seus alunos. Mas são aspectos dentro da cultura que o secretário escolar, no momento de fazer a seleção dos alimentos que vão compor a merenda, junto com o nutricionista, se as pessoas que estão lá os têm ou não, vão selecionar esses alimentos. Mais uma observação para o nosso aprendizado. Prestar atenção quanto a cultura é importante no papel da escola dentro da sociedade? Então, olha só, nós chegamos agora no nosso finalzinho de encontro deste dia, né? Então, estude, pesquise, amplie seus horizontes, se permita aprender como uma criança que descobre em pequenas coisas do seu dia a dia um mundo fascinante. Até o nosso próximo encontro e continue estudando aqui com a Paideia Educacional. Mundo do EJA Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio, cursos técnicos em transações imobiliárias e secretariado escolar, além de uma ampla gama de cursos profissionalizantes. Essas oportunidades educacionais oferecem flexibilidade às necessidades dos alunos. Os cursos educacional permitem que jovens e adultos completem seus estudos e obtenham o diploma, enquanto os cursos técnicos preparam os estudantes para atuar no mercado imobiliário e no ambiente educacional. Além disso, existem mais de 70 cursos profissionalizantes disponíveis em diversas áreas, proporcionando habilidades técnicas específicas e oportunidades de emprego. Os cursos
cursos são projetados para e acessíveis, permitindo aos alunos escolherem a carga horária e a metodologia que melhor se adequem a eles. Essas opções educacionais visam capacitar os alunos, abrir portas para o mercado de trabalho e contribuir para um futuro promissor. Invista em sua educação e sua vida através dessas opções versáteis e enriquecedoras com a Paideia Educacional. Não fique só no campo das ideias, venha para a Paideia Educacional. Acesse www.paideiaeducacional.com.br.